Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em Ezequiel, e o capítulo 41. Em seguida, ele me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura de outro lado, que era a largura do tabernáculo. E a largura da porta era de 10 côvados, e os lados da porta eram 5 côvados de um lado e 5 côvados de outro lado. E ele mediu o seu comprimento, 40 côvados, e a largura, 20 côvados. Então ele foi para dentro e mediu o pilar da porta 2 côvados, e a porta 6 côvados, e a largura da porta 7 côvados. Assim ele mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e disse-me: Este é o lugar mais santo. Em seguida ele mediu a parede da casa, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, ao redor da casa de cada lado. E as câmaras laterais eram 3, uma sobre a outra, e 30 em ordem, e elas entravam na parede que era da casa pelo lado das câmaras laterais ao redor, para que pudessem se segurar, mas elas não se sustentavam na parede da casa. E havia um alagar e um rodeio ainda para cima, para as câmaras laterais, porque o rodeio da casa ia para cima ao redor da casa. Por isso, a largura da casa ainda era para cima e aumentava da câmara mais baixa para a mais alta pelo meio. Eu também vi a altura da casa ao redor, e os fundamentos das câmaras laterais eram de uma cana inteira, de 6 grandes côvados. A espessura da parede, que era para a câmara lateral de fora, era de 5 côvados, e aquele que foi deixado era o lugar das câmaras laterais que estavam por dentro. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados ao redor da casa por todo o lado. E as portas das câmaras laterais estavam em direção ao lugar que foi deixado, uma porta em direção ao norte e outra porta em direção ao sul, e a largura do lugar que foi deixado era de 5 côvados ao redor. Agora o edifício que estava diante do lugar separado, no final em direção ao oeste, era de 70 côvados de largura, e a parede do edifício tinha 5 côvados de espessura ao redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Assim ele mediu a casa 100 côvados de comprimento, e o lugar separado, e o edifício com as suas paredes 100 côvados de comprimento. Também a largura da face da casa e do lugar separado em direção ao leste, 100 côvados. E ele mediu o comprimento do edifício defronte ao lugar separado que estava atrás dele, e suas galerias de um lado e de outro lado, 100 côvados, com o templo interior e os alpendres do átrio. Os pilares da porta, as janelas estreitas e as galerias ao redor nos seus 3 andares defronte à porta forrada com madeira ao redor e do chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. Para aquele, sobre a porta, até na casa interior, e por fora e por todo o muro ao redor, por dentro e por fora, por medida. E foi feito com querubins e palmeiras de madeira, que uma palmeira estava entre um querubim, e cada querubim tinha 2 faces, de maneira que a face de um homem estava em direção para a palmeira de um lado, e a face de um jovem leão em direção à palmeira do outro lado. Isso foi feito através de toda a casa ao redor. Desde o chão até acima da porta foram feitos querubins e palmeiras, e sobre a parede do templo. Os pilares do templo eram quadrados, e a face do santuário, a aparência de uma era como a aparência de outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento 2 côvados. Os seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me: Esta é a mesa que está diante do Senhor. E o templo e o santuário tinham 2 portas, e as portas tinham 2 folhas por peça, 2 folhas que viravam 2 folhas para uma porta e 2 folhas para outra porta. E foram feitos nelas as portas do templo, querubins e palmeiras, como foram feitas nas paredes, e havia ali tábuas espessas sobre a face do alpendre por fora, e havia janelas estreitas e palmeiras de um e de outro lado, pelos lados do alpendre, e sobre as câmaras laterais da casa
e das tábuas espessas.